Voltei, sério, agora eu voltei. Depois de algum tempo sem movimentar o canal, sem trazer vídeos novos, agora estamos criando uma série de vídeos para que todas as sextas você tenha informações relacionadas a bem-estar de animais, a gestão de empreendimentos de fauna e a manejo de animais também. Então, se você quer saber sobre algo específico dessas três áreas, me deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar fazer um vídeo personalizado para você. Bom, enquanto isso, a gente movimenta muito as nossas redes sociais vizinhas, principalmente o Instagram. Se você não acompanha a gente lá, aproveita, vou deixar o arroba aqui também, para que a gente consiga se comunicar rapidamente, né? Para que a gente tenha essa interação diária. E aí, lá, nos últimos dias, a gente acabou fazendo uma brincadeira, sabe? Daquelas 10 coisas que você gosta e 10 coisas que você não gosta. Dentre as coisas que a gente não gostava, estavam os cambiamentos que conhecemos. E aí o pessoal começou a perguntar, mas o que é cambiamento? Por que não gosta? Como que a gente faz para melhorar e tal? E aí resolvi fazer esse vídeo um pouco mais detalhado para contar o que é cambiamento, o que a gente pode fazer para melhorar esses ambientes, para que eles servem, por que eles realmente são importantes. Então, vem comigo. Para colocar todo mundo na mesma linha, quero começar falando o que é cambiamento. Chama cambiamento, área de manobra, área de manejo, depende muito da instituição, mas normalmente são esses nomes mais conhecidos. Essas são estruturas que se assemelham a quartos e aí a gente utiliza elas para chamar um animal para que a gente consiga fechar a porta e aí o cuidador, a pessoa que vai ambientar, que vai colocar alguma atividade para esse animal, consiga entrar em segurança. O cambiamento também é utilizado diariamente para que a gente consiga entrar e limpar o recinto e colocar o alimento para o animal, para que a gente tenha segurança. Quando que existem cambiamentos, né, anexos a esses recintos? Quando são animais considerados perigosos ou que são animais que podem colocar em risco, né, a segurança desse trabalhador. Então a gente está falando de felinos, né, de onças, leões, tigres, todos esses animais têm cambiamento. A gente está falando de chimpanzés, de orangotangos, a gente está falando de jaguatirica, a gente está falando de animais que podem sim machucar o trabalhador que está ali cuidando dele. Então, essas áreas são áreas de manejo específica para isso, para que esse indivíduo tenha segurança e para que a gente que trabalha com ele também tenha segurança e consiga acessar essa área. Então, como é que funciona? Eu vou deixar um mapinha aqui para você. Normalmente, a gente tem uma porta de entrada diferente da porta que o animal entra, tá? Então, ele entra para o cambiamento, essa porta é fechada, esse quarto, né, que a gente chama de cambiamento, ele é fechado e aí o cuidador, ele entra por outra porta e ele consegue acessar esse ambiente de modo seguro. Bom, agora que comentamos como é esse quarto, o porquê que eu não gosto dele, por que a gente não acha ele interessante do jeito que muitas instituições têm. Por quê? Vocês sabem que zoos no Brasil, empreendimentos de fauna, são instituições muito antigas, né? A gente está falando aí dos primeiros empreendimentos nos anos de 1920, 1800, então são empreendimentos muito antigos, mas já se tinha alguma noção de manejo. E aí, conforme foi evoluindo essa história, a gente foi crescendo, o tempo foi passando, foi entendendo a necessidade de segurança que existia para esses animais, né? Não tem só essa estrutura de segurança, normalmente para esses recintos, a gente também tem o corredor de segurança. Eu vou deixar um mapinha aqui para você entender melhor. E aí, o que acontece? Naquela época, muitas décadas atrás, muito antigamente, por algum motivo, eles faziam os cambiamentos muito baixos, as portas baixas, e o teto baixo também. Então, o que era pensado? Na entrada do animal para esse quarto, para esse cambiamento, e depois esse cuidador fecharia a porta do lado de fora. Ok. Porém, no dia a dia, na demanda de limpeza desse quarto, na demanda de colocar substratos novos, de criar elementos ali dentro, você percebe que não é funcional, porque o ambiente é muito baixo e o trabalhador não consegue entrar de um jeito adequado, de um jeito ergonômico, de um jeito confortável para ele, para poder fazer todo esse processo de higienização. E aí o que acontece? Muitos dos empreendimentos, eles carregam essas construções que foram criadas há décadas atrás até hoje.
e muitos não tiveram reforma, e claro que muitos outros reformaram esses ambientes também, né? Então, o que a gente tem? Qual é a realidade? Normalmente, quartos, né, e cambiamentos escuros, porque o teto é baixo, pouco ventilados, porque a porta e normalmente a área de ventilação são pequenas. Normalmente o piso é de cimento e aí com o passar dos anos acaba criando fissuras, acaba quebrando de um lado isso e aquilo, e aí ao lavar empoça, quando o animal urina empoça, então acaba tendo uma série de problemas por questões estruturais. Eu sei que para que a gente mude isso precisa de um investimento. Não dá para a gente falar assim, vamos colocar enriquecimento ambiental. Não, a estrutura ali precisa ser mexida, o ambiente precisa de investimento para melhorar também. Como é um quarto que esses animais têm acesso todos os dias, é algo urgente, que a gente precisa, de fato, começar a falar mais sobre o assunto, não deixar isso como bastidores, somente os técnicos sabendo que existem, somente os cuidadores tendo acesso a essas dificuldades. A gente precisa falar mais para que essa realidade mude, tá? Esse vídeo não é um vídeo de ataque, não é um vídeo para expor ninguém, pelo contrário, é um vídeo para a gente trazer iniciativas que podem ajudar hoje você a melhorar o cambiamento do animal que você cuida, tá? E aí, lembrando que esses locais precisam de investimento, sim, estrutural. Precisa, muitas das vezes, troca de cano, porque o cano está quebrado. Precisa, muitas das vezes, iluminação, porque o ambiente é muito escuro. Precisa aumentar o teto, aumentar as portas para que as pessoas parem de bater a cabeça. Precisa uma série de melhorias que você, enquanto profissional que está assistindo, enquanto pessoa que cuida de um animal que precisa de um cambiamento assim, vai conseguir listar muito melhor do que eu trazendo aqui de forma aleatória. Então, você fazendo um diagnóstico do ambiente e entendendo quais são as dificuldades, fazendo um plano de ação junto com a equipe, né? Eu não sei se no empreendimento onde você trabalha tem uma equipe específica de manutenção, normalmente tem, ou tem uma equipe específica de engenharia e arquitetura, né? Não são todos que têm, mas os maiores sim possuem essas equipes. E aí, vocês juntos, enquanto uma equipe multidisciplinar, começarem a trabalhar pensando em melhorias estruturais para esse ambiente, desde que elas sejam funcionais para a operação. Então, você, enquanto técnico, precisa fazer parte dessas reuniões de planejamento, porque você e o cuidador vai saber como ninguém o que funciona e o que não funciona. E nesse momento de obra, nesse momento de reforma de planejamento, é a hora de trazer situações importantes, como a importância de condicionar o animal, a importância, né, de chamar esse animal e ele gostar de ficar nesse quarto, nesse ambiente. Então, todas essas questões relacionadas a bem-estar, quem vai mostrar é você. Quem vai ensinar o que precisa ali para a equipe que vai estar planejando essa estrutura vai ser você. Então, como equipe multidisciplinar, vocês precisam trabalhar juntos para que esses cambiamentos melhorem de fato, para que a gente não tenha essa mesma conversa em 2033, para que daqui a 10, 15, 20 anos a gente ainda não esteja batendo a cabeça em cambiamento baixo ou reclamando das mesmas questões que a gente está reclamando hoje, tá? Então, por isso, esse vídeo. Essa é a principal motivação. E aí agora eu trago alguns pontos que eu já fiz e que ajudaram muito a melhorias imediatas e rápidas, muitas das vezes baratas, e que possibilitaram que o animal tivesse mais conforto ao estar nesses ambientes, que tivesse mais interesse em entrar nesses ambientes também. E aí eu tenho 5 delas aqui para vocês, vem comigo. Lembrando que são situações paliativas e que muitas das vezes precisa de uma mudança estrutural, tá? Então, já que a gente entendeu isso, alinhou isso, então vamos lá para a primeira delas. Normalmente são ambientes escuros, são ambientes que são pintados de cores tipo verde ou marrom para não demonstrar tanta sujeira. E aí tá um problema, porque a gente precisa que esse ambiente seja claro para que a gente consiga ver através das telas, das grades, se o animal entrou, se o animal tá bem ali dentro, né? Se esse ambiente tá limpo de fato. Então, pintar com uma cor clara, tipo um cinza claro, tipo um branco, é fundamental, um begezinho claro, é fundamental para que a gente consiga perceber esses detalhes. Se for verde escuro marrom, já temos um problema aí, porque como é um ambiente normalmente baixo, você não vai conseguir ter iluminação suficiente para ver esse indivíduo e você vai precisar colocar o seu rosto na tela, né, e se colocar em risco também. Então, pintar
de uma cor clara é um dos primeiros passos. Você pode, claro, usar uma tinta de parede normal, tinta à base d'água. Não recomendo, porque suja bastante. Em uma semana, né, um mês, você vai ter um ambiente bem sujo. Eu recomendaria que você passasse tinta epóxi ou alguma tinta que possa ser lavável, que você possa colocar lava-jato, lavar com mangueira, esfregar com vassoura e essa tinta não vai sair. E que você vai conseguir remover essas sujeiras também. Então, eu pintaria essas paredes e esse teto de uma cor clara urgentemente. Outro ponto relacionado ainda à pintura. Usaria a mesma tinta epóxi para cobrir o chão, se possível, porque isso facilita muito na limpeza, ao invés de deixar só no cimento, e isso já vem para a nossa dica número 2. A dica número 2 é em relação ao piso mesmo, né? Normalmente são pisos feitos só no cimento. E aí, com o passar dos anos, das décadas, o que acontece? Esse cimento vai trabalhando, sempre tem uma rachadura aqui, sempre tem um lascado ali, e aí entra o carrinho de mão e quebrou certa parte, isso e aquilo. Tá, o que acontece? Quando o animal urina, cria poças ali, né? Então a gente tem uma dificuldade de tirar essa urina. E também, quando a gente lava, tem uma dificuldade de secar o ambiente, né? Que ele fica empoçado ali, ele cria, né, sem contar uma série de bactérias nessas fissuras. Então, o que eu te falaria? Tenta passar cimento de novo, refazer esse piso. Claro que você não vai refazer de uma camada tão grossa a ponto de perder mais a altura desse ambiente, mas deixa ele o mais liso possível. Se você conseguir passar uma tinta epóxi em cima para poder facilitar a limpeza, vai te ajudar bastante também. Lembrando que quando a gente constrói um ambiente para o animal, a gente não está pensando unicamente em higiene, em limpeza. A gente está pensando o que é funcional para o animal. Porém, no cambiamento, a gente precisa se atentar o que fica fácil para fazer essa higienização também. Você pode colocar um substrato em cima dessa tinta, desse piso liso. Você pode trazer folhas, feno, pó de serra, você pode trazer o que achar interessante. Mas a base, no cambiamento, eu escolheria ter essa facilidade de limpeza, principalmente por ser um ambiente baixo, por ser um ambiente que muitas das vezes o animal passa a noite, então eu escolheria isso. No recinto, não vale essa regra, tá? No recinto, você deixa o ambiente natural, a terra, a grama crescer, mas no cambiamento, a minha sugestão e a minha maior experiência é com esse tipo de piso e que funciona super bem. Dica número 3. Se você conseguir ampliar essas áreas de janela, né, onde tem telas, tipo essa aqui, se você conseguir aumentar para cima ou para baixo, claro que mantendo a segurança, claro que evitando qualquer ponto de possível fuga que esse animal tenha, mas se você conseguir ampliar isso, vai te ajudar muito na questão de ventilação, na entrada de luz, na situação de não ficar o odor preso naquele ambiente. E principalmente pode ser uma área onde você vai começar a condicionar aquele animal, onde você vai conseguir observar mais o comportamento dele ali dentro, sem ter que colocar uma lanterna para enxergar se o animal está ali, sem ter que colocar o rosto muito próximo dessa tela. Então, se você conseguir inicialmente quebrar e colocar de novo essa malha, né, essa grade, essa tela, ia ser fantástico. Dica 4. Se você não tem essa situação, se a sua instituição depende de licitação ou sua instituição depende de algum orçamento que ainda não chegou, você pode pensar em outras situações, tipo ventiladores. Eu já trabalhei com isso, colocando ventiladores do lado de fora dos cambiamentos. Esses ventiladores eram ligados sempre para poder ajudar a secar esse piso, arejar esse ambiente, e também em dias que estava muito calor, a gente ligava para que os animais passassem a noite, né, com essa ventilação, que é artificial, porém que ajuda muito no conforto térmico. A gente não pode esquecer que o conforto térmico é muito importante quando a gente fala de bem-estar. Não existe bem-estar se você está com frio ou se você está morrendo de calor. Então, é muito, muito importante a gente pensar em situações desse tipo, principalmente para animais que têm hábitos, né, que originalmente eram de ambientes mais frios, que têm hábitos desse tipo de ambiente. Então, o ventilador me ajudou muitos animais também, que eu já trabalhei em cambiamentos que eu não conseguia mudar a estrutura, como eu dei na dica anterior, e talvez possa ajudar você também. O que mais?
Quinta dica é transforme esse ambiente em algo que seja interessante para o animal. Não adianta você ter esse cambiamento, esse quarto, essa área de manejo sem nada, somente, né, com o animal entrando e você querer que ele se motive a vir para esse ambiente. Não tem como, né, a gente pensar em experiências positivas se não há opções de escolha, se não há o que fazer nesse ambiente. Então, o que você pode pensar? Em colocar substratos diferentes, em colocar tablados, galhos, redes. É claro que você tem que entender como é a sua realidade, qual é a altura desse local, o que cabe nesse local, o que vai facilitar o seu acesso ali também. Porém, lembre-se que é o animal que usa esse quarto, então a gente precisa pensar neles na hora de criar essas oportunidades de escolha ali dentro. Então, não deixem esses quartos, esses cambiamentos vazios. Não deixem o animal dormindo no piso frio, sabe? Coloca um tablado, coloca feno em cima, permita que esse animal tenha conforto enquanto estiver naquele ambiente. Seja ele por pouco tempo. Ah, Ana, mas a gente só fica, 10 minutinhos é o tempo de limpeza do recinto, 20 minutinhos. Não importa. 20 minutinhos para um leão que está ali rodando é muito tempo. Então, se ele tiver a oportunidade de subir em um ambiente confortável, se tiver a oportunidade de uma rede ou algo assim, possibilite isso para ele. Se a estrutura permitir, possibilite isso para ele também, tá? Então, pensando nisso, a gente vem com uma dica bônus. Nessa sexta dica, e a dica bônus é o seguinte: possibilite que esse animal tenha também experiências importantes ali, experiências que ele goste. Se você conseguir fazer condicionamento dentro do cambiamento, é uma experiência interessante para esse animal também. Então, ele para de associar o cambiamento a algo ruim, a algo que ele vai ficar fechado temporariamente. Ele passa a associar a algo que vai ter uma recompensa interessante para ele. Outra coisa que você pode fazer é ofertar enriquecimento para ele ali também. Então, tem alguns animais que ainda passam a noite cambiado. Não é o que eu acho ideal, mas a gente pode conversar sobre isso em um outro vídeo, tá? Mas o que acontece? Ainda passam as noites nesses quartos. E aí, por que não criar algum elemento, algum enriquecimento para entregar todas as noites para esse animal, para que atraia ele na hora de ser conduzido para esse cambiamento e que você consiga fechar a porta e esse animal tenha alguma atividade para desenvolver durante a noite, tá? Então, essa é uma dica bônus, uma dica que eu utilizo em muitas situações em que ainda o animal precisa ficar cambiado por algum motivo, tá? Bom, espero que a gente tenha alinhado algumas das situações relacionadas a cambiamento. Espero que eu tenha ajudado com algumas dicas. Me deixe saber se você colocou alguma delas em prática. Me chama lá no Instagram, me chama aqui. Mas eu quero saber se está funcionando algo para você ou se você também tem outra dica para a gente melhorar os cambiamentos que tem no Brasil afora. Eu acho que eu não comentei, mas existem cambiamentos incríveis em mantenedouros de fauna, em zoológicos, em vários ambientes aqui no Brasil também que a gente pode tomar como referência. É claro que eu não consigo mostrar todas essas áreas de bastidores para vocês, mas a gente pode ir conversando mais conforme vocês forem querendo ou forem tendo dúvidas, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, na próxima sexta. Não me deixe faltar, me cobra!